Acho que agora foi. Bom, então vamos começar agora a live com o professor Guilherme, que é professor, então, da Faculdade Federal do Pampa, que é formado tem graduação em Ciências Sociais, graduação em Sociologia, e mais umas 3 páginas de História Acadêmica, o qual eu tenho grande honra de conhecer, daqui da Unipampa. E também aqui nós trouxemos também do Uruguai querido Hugo. Eu vou pedir desculpa do meu espanhol, que é engenheiro tecnológico, formado no Instituto Normal de Educação Técnica no Uruguai, e também parece que é ex-vereador. Conta um pouco de você, Hugo, pra gente. Sí, tal cual dijiste. No es muy bueno el sonido de Jazmín. Bom, e também vamos começar então abrindo esse programa político, então, falando um pouco da conjuntura brasileira. O professor Guilherme, então, o que está acontecendo com o nosso Brasil a partir, então, que a gente tem um golpe em 2016? Oi? Oi, eu estou te ouvindo bem, só que está cortando um pouco, Yasmin, mas você comentou sobre, enfim, um breve panorama inicial sobre o que está acontecendo com o Brasil, seria isso? Isso, e também, a partir, então, depois do golpe que a gente assume o Temer, né, a gente tem uma mudança, então, uma pequena mudança no nosso eixo de poder, né, que a gente sai, então, de um período petista, tende o Temer. E depois a gente tem a continuação dessas políticas um pouco mais liberais e menos então, com a eleição do Bolsonaro. E eu queria saber, então, o que está acontecendo agora com essa demissão dos ministros, esse desentendimento que parece que tem dessa falta de comunicação entre os ministérios do governo Bolsonaro, a partir, então, dessa mudança que a gente tem aqui no Brasil. Convém a gente voltar um pouquinho no tempo para entender o que está acontecendo agora, convém voltar um pouquinho para que se tenha um panorama mais claro, para que se tenha um diagnóstico melhor que nos leve a entender o que está acontecendo, né?
O processo que a gente está vivendo é um processo que se iniciou mais fortemente a partir de 2013, com aquelas ditas manifestações de 2013, ou seja, as manifestações do junho de 2013. O que foi aquilo, senão o ápice de um processo que também é anterior, aqueles processos de primavera árabe, de revoluções coloridas, que campearam pelo mundo, desde o Oriente Médio, passando por outros países da Europa, chegaram até o Brasil no sentido de desestabilizar enfim, o cenário político brasileiro. Em 2013, esses movimentos já estavam organizados e tomaram as ruas. Eram movimentos dos famosos sem bandeira. Eu me lembro que eu era convidado para participar desse tipo de movimento e eu dizia, não, eu não acho interessante participar, porque eu sou de uma geração que lutou para ter bandeiras, eu sou de uma geração que lutou para ter partido, que lutou para ter ideais claros, né? E aquele movimento era o dito sem bandeira. Ora, hoje estamos vendo quais eram as bandeiras que eles defendiam e defendem cada vez de forma mais clara. Pois bem, aquele movimento desestabilizou completamente o quarto governo lulopetista, digamos assim, o governo da presidenta Dilma, como uma sequência de algumas políticas, como diz o professor Nildo Ouriques, da Federal de Santa Catarina, é certo que promoveu uma gestão moral da pobreza, mas é certo também que deu sequência a muito da política tucana em voga nos governos anteriores. O professor Nildo Ouriques costuma chamar de sistema petucano, porque deu, em boa medida, embora tenha feito uma certa digestão da pobreza, algumas políticas sociais de longo alcance, muito interessantes, mas que não subverteram a base burguesa da política econômica nacional. Portanto, foi desestabilizado completamente a partir de 2013. E a presidenta Dilma vem a cair definitivamente, então, em 2016. Em 2016, ela é tirada por um golpe claríssimo. É necessário que se deixe muito claro o teor daquele golpe. Foi um golpe jurídico, porque ele foi dado dentro das instâncias dos tribunais. Ele foi parlamentar, porque ele teve o movimento desde dentro do Congresso Nacional. Ele foi midiático, por causa que a grande mídia hegemônica e corporativa contribuiu com aquele golpe, e ele foi misógino, porque a presidenta Dilma, a primeira presidenta mulher que o Brasil teve, foi derrubada num golpe covarde e sórdido. Pois bem, a partir dali fez-se um vazio, digamos assim, e a gente sabe em ciência política que em política não existe vazio. Todo o espaço que se faz um vazio é logo e rapidamente preenchido por alguma força que lhe faça acontecer. E o que aconteceu foi que os artífices do golpe foram também as maiores vítimas daquele golpe. Os partidos que a gente pensa que o Brasil é polarizado entre extrema-direita e extrema-esquerda, e não é. O partido mais fascista do Brasil é o extremo centro, o dito centrão, que é o coração do projeto bolsonarista. Pois bem, esse projeto, com medo da volta do PT e sem poder eleger o seu projeto político de saquear direito dos trabalhadores e proteger bancos, ricos, empreiteiras, promoveu a entrada no poder desse grupo miliciano, porque quem ocupa o poder é um grupo de milicianos. Esse espantalho miliciano sem cérebro que comanda o poder político brasileiro não tem nenhuma condição. Ele é um anão moral, é um anão político, um oportunista, é um miliciano. E é claro, sem partido nenhum, um projeto eleito por um estelionato eleitoral, por mensagens de WhatsApp promovido em escala industrial, foi que elegeu esse presidente da República que chegou ao poder. Esse projeto era um projeto sem partido, aquele PSL, um partido de aluguel, e logo rompeu com então o presidente eleito. Pois bem, eles não tinham corpo, eles não tinham organicidade para preencher os cargos do governo. E é por isso que o governo é esse caos desde o início. As pessoas pensam que o governo é um caos aleatório. Não é. O caos, ele é centralmente constituinte desse governo. Esse governo é como uma bicicleta. Se ele parar de se movimentar e promover o caos, ele desaba imediatamente. Então, o que a gente vê acontecer no Brasil hoje
é resultado de um projeto político promovido para proteger bancos. O exemplo é agora, os R$ 600 dos trabalhadores mal e mal chega até o bolso dos mais pobres. Agora, o dinheiro dos bancos e ricos, esse já chegou até os cofres dos bancos, que estão ganhando dinheiro como nunca. Temos como ministro da Economia um banqueiro que lucra cada vez que o dólar sobe. Portanto, quando a gente vê a suba do dólar, como fechou ontem a 5,72, nada mais é do que um projeto do Paulo Guedes, que é um projeto dos banqueiros e das elites financeiras que atualmente comandam o Brasil. Somos governados por uma máfia. Então, o que está acontecendo com o Brasil é isso. É o resultado de um projeto político de esquerda, de pseudo-esquerda, ou de uma esquerda moderada, digamos assim, ter fracassado, mas também ter sido golpeado. Eu diria que essas são, em linhas muito gerais, uma primeira análise. Eu concordo muito com você nessa questão de que o golpe, então, em 2016, ele foi um projeto arquitetônico e um conluio entre a jurisprudência brasileira e o parlamento. Você acha, então, que muito desse golpe ele se deu devido a um respeito exacerbado que a nossa esquerda tem a essas instituições claramente burguesas, claramente de benefícios a uma elite também que a gente tem um problema na construção dela, né, histórica, de um país periférico, claro, e que a direita, então, soube trabalhar melhor com essas ineficiências dessas instituições que nós temos dentro do juridicismo e dentro de todo o maquinário político que a gente tem hoje no Brasil, que a gente tem no Brasil. Você acha que talvez tenha sido esse respeito exacerbado de uma instituição que não funciona? Sim, sem dúvida. As instituições que governam o Brasil, as instituições brasileiras, seja o legislativo, o judiciário, a própria mídia, por exemplo, são instituições eminentemente burguesas. E desde 2002, quando o Partido dos Trabalhadores, com um projeto, originalmente um projeto mais à esquerda, chegou ao poder, ele pensou e até mesmo tentou governar fazendo aquilo que o professor Sérgio Abranches chama de presidencialismo de coalizão, ou seja, exercer um governo presidencialista de acordo com as instituições então em voga, mas fazendo coalizões com o sistema financeiro, coalizões com o sistema industrial parasita, né, que parasitam a economia nacional. Porém, com o tempo, esse sistema se esgotou. Houve também a própria incompetência interna do Partido dos Trabalhadores, que não suficientemente soube produzir um projeto e até mesmo uma narrativa de longo prazo, que convencesse as pessoas do que era feito. Por exemplo, eu tive uma orientanda semestre passado no curso de gestão pública que trabalhou com o cadastro único, né? E o cadastro único dá uma série de direitos às pessoas, desde a fila do posto de saúde até inscrição em concursos públicos, uma série de isenções. As pessoas desconheciam completamente os seus direitos. Portanto, o projeto do Partido dos Trabalhadores, que de uma certa forma também promoveu direitos sociais, não narrou, não contou, não deixou claro para a população mais pobre o tanto de direitos que estava promovendo. Ora, deixou o caminho aberto e livre para que uma elite mais parasitária tomasse de vez o poder. E sim, hoje é muito triste ver a esquerda completamente sem projeto, defendendo instituições completamente burguesas, defendendo que se entre com representação, que se faça, ou seja, a esquerda dependendo das instituições burguesas. É muito triste ver isso e esperar que isso tenha alguma saída plausível. É claro que não tem. Falar um pouco assim do Uruguai, a gente então observou umas eleições que de fato tiveram esse problema com as fake news no WhatsApp, né? E eu
um pouco de um projeto que vem dos Estados Unidos, né, que aconteceu também lá, nessa coisa da fake news. E no Uruguai a gente também encontrou essa nova engrenagem de poder nas últimas eleições, né, que saiu a esquerda e entrou um que me parece, eu conheço muito pouco da política uruguaia, um centro-direita ou uma direita. Houve também esse impacto das news dentro do Uruguai para a eleição e dessa nova ordem de poder? Te escuché muy entrecortado, Débora, pero voy a tratar de interpretar lo que tú quisiste transmitir porque me llega muy entrecortado. En primer término, un saludo y un gusto a Jazmín, al profesor Guillerme, a los que me invitaron a participar acá. Tal vez no esté a la altura de los panelistas, pero bueno. Indudablemente que nosotros acá en la frontera vivimos una situación muy peculiar, porque no podemos separar a Rivera de Libramento, sino que físicamente es una ciudad sola. Y la integración familiar, social, económica que tiene esta frontera hace que nos afecte las decisiones tanto del gobierno nacional uruguayo como del gobierno federal brasileño y como del propio gobierno estadual, ¿no? Y en nuestro país, yo opino, vengo opinando un tiempo esta parte, aunque mucha gente me dice que no es así, fuimos viviendo un proceso de bolsonarización, un poco lo que se fue dando en Brasil, se fue dando en nuestro país. Empezó por los fake news, por el odio desatado en las redes, por los ataques brutales contra el gobierno de izquierda, que todo estaba mal, que no se podía más vivir en Uruguay, cuando a pesar de los errores y las críticas que se pueden hacer, la transformación que tuvo el país en 15 años fue la mayor de la historia en todos los órdenes, en lo económico, en el avance en materia de derechos civiles y democráticos, en el tema educativo, en la extensión de la educación terciaria y universitaria a lo largo y ancho del país. Pero bueno, se dio el resultado que todos saben en las elecciones. Otro síntoma de lo que pasa en nuestro país es la debilidad del sistema de partidos. O sea, la democracia se debe sostener en grandes partidos. Esta coalición de gobierno que le integran 5 partidos, hay partidos que prácticamente son inexpresivos, que tienen una mínima representación parlamentaria, pero que le han dado carta de sustento a esta coalición encabezado por Lacalle Pou, y la aparición de un partido militar con un líder, un general, que es admirador de Bolsonaro, que se ha reunido con Bolsonaro y Mourón, y que defiende las mismas cosas. Y ahora vemos con preocupación la entrada al Parlamento, en medio de toda la situación de la pandemia, de una ley de urgente consideración, que tiene con más de 500 artículos, donde prácticamente destruye casi todo lo logrado, o sea, y es muy similar a lo de Brasil. Precarización del trabajo, menos condiciones, incapacidad de negociación, apuntan a debilitar los sindicatos, a reglamentarlos. El tema del papel de las empresas públicas también. Organismos como Antel, que ha sido fundamental para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, y que ellos en los gobiernos anteriores lo hicieron destruir, y que por plebiscito popular se logró que esto no ocurriera. Bueno, ellos vuelven por lo mismo. El tema del gatillo fácil, muy similar, yo diría que es una copia textual del paquete anticrimen que presentó Moro, recuerdan ustedes, sabrán más que yo en el Parlamento, ¿no? Ahora, vean ustedes, a la ley de urgente consideración, el general Marini Ríos, el bolsonarista, propone que se agrega a que los militares y policías retirados porten armas. O sea que son cosas que en un país como el nuestro, que tiene larga tradición de derechos democráticos y civiles, que fue siempre bastante avanzado a pesar de retrocesos históricos, claro, en América Latina, estas cosas a unos años atrás eran realmente impensables. Era realmente impensable. Nosotros
Nos hicimos la ilusión que eso no lo íbamos a volver a vivir. Y bueno, ganó el doctor Lacalle Pou, siendo su partido con apenas 28% de los votos de la población. Fue la segunda votación más baja de su historia. Lo que tiene Lacalle Pou es un nombre, un linaje, una tradición histórica que viene de su bisabuelo. Yo modestamente lo considero alguien con ineptitudes totales para ocupar el cargo. Lo que sabe de componentes políticas, lo que llamamos politiquería, se ha rodeado muy mal, pero además depende de dos partidos que sin ellos no pueden ni siquiera respirar. Y esos partidos son los que imponen las condiciones. Y es preocupante, realmente preocupante, lo de Cabildo Abierto y el general Marín Ríos, que es el representante de la política de Bolsonaro en nuestro país. Por eso a mí me preocupa, y digo modestamente, que nosotros estamos viviendo un proceso de bolsonarización, aunque mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero hay infinidad de cosas que hemos venido acompañando, porque como estamos en la frontera, indudablemente que acompañamos todo lo que sucede en Brasil. Además de la suerte de Brasil, depende la suerte de la región, depende la suerte de América Latina. Hoy veía con preocupación ahora, minutos antes, no tengo elementos para opinar, que se rompe el Mercosur, que Argentina abandona el Mercosur. En fin, Bolsonaro no se ve nada triste porque él no apuesta a la integración regional. Bueno, ya no le apostaba a Temer con aquel canciller Serra, que también hizo todo lo posible por destruir el Mercosur. Y bueno, es una situación preocupante. No son muy distintas las realidades de un país y del otro. Claro que sí difiere en cuanto a población, a la economía. Hablamos de Brasil, que es la octava economía del mundo, pero marchamos a un proceso que yo modestamente llamo de una bolsonarización de la política uruguaya, ¿no? Es tremendo que esa influencia de este individuo tenga sobre el continente y que tenga admiradores en nuestro país y que tenga seguidores. Es realmente preocupante y seguramente la izquierda tendrá que rever muchas cosas y tendrá que analizar esto, que es muy real. No reconocerlo es tremendo, ¿no? Então, partindo mais então para essa questão da crise, eu acho, para os dois, assim, os dois países, a gente tem então uma representação que a gente repudia, né, porque é de um projeto liberal e de pauperização intensificada da população. Vocês acham que, primeiro, como que esse novo governo que a gente tem liberal lida com a pandemia e com a crise? E se nesse pós-crise e nessa pós-pandemia, se o Estado ele vai ser visto de uma forma diferente pela própria população, porque a gente precisa de um Estado que atenda às necessidades da população, né? E a gente não está tendo isso, pelo menos no Brasil, com a questão do auxílio emergencial que não sai e está uma confusão. E se vocês acham, então, que depois dessa crise o Estado vai ser repensado pela população, ou se não há uma organização para que essa população comece a reconhecer o Estado de uma outra forma? Mira, Jazmín, muy cortito y ya seguramente guiarme, porque lo del Brasil es mucho más complejo por sus dimensiones, ¿verdad? Geográficas, políticas, etc. El doctor Lacalle Pou, presidente de la República Oriental del Uruguay hoy, que venció con el apoyo de otros 4 partidos y apenas superó en 1% al Frente Amplio, es parte de una corriente histórica y familiar que siempre se opuso al papel del Estado, ¿no? La consigna de ellos es menos Estado, achiquen el costo del Estado. Nosotros ya sabemos que achicar el costo del Estado es hacer un Estado al servicio de los fuertes, de los poderosos, de los grandes productores rurales, del sistema financiero, de la Cámara de Industrias, cuando nosotros tenemos que reivindicar más y mejor Estado. Ahora con el tema de la pandemia, obviamente no es una responsabilidad del gobierno entrante, inexorablemente nos iba a llevar, pero causó un caos económico tremendo. En pocos días, decenas de miles de trabajadores en seguro de paro, los famosos trabajadores informales sin ingresos. Creo que como nunca se puso de manifiesto la importancia del papel del Estado. Un Estado que viene del llamado Estado ballista ya
de 100 años atrás, el llamado Estado de Bienestar Social, que jugó un papel muy importante en la vida del país y que nos llevó a ser adelantados en América Latina en una cantidad de cosas. Y ellos, cuando digo ellos me refiero al actual gobierno, tuvieron que apelar a ese Estado para cubrir necesidades básicas y mínimas para la población en este momento de pandemia. Pero, paralelamente a esto, están enviando esa ley de urgente consideración que prácticamente tratan de desmantelar el Estado. Desmantelar el Estado. Entonces, ese es el gran tema, y por eso yo hablo de un proceso muy similar a lo de Brasil, desde el punto de vista econômico, por lo menos es tal. O que diz, Guilherme? Exatamente, eu concordo com essa introdução que o professor Hugo fez e chamo a atenção para dois detalhes na pergunta da Yasmin. Primeiro, a ideia do governo liberal. Yasmin, nós não estamos diante de um governo liberal, estamos diante de um governo neoliberal, e há uma diferença bem sensível aí. Liberal é o governo que, do ponto de vista da teoria, acredita que o Estado não deva se imiscuir, não deva se meter, não deva interagir nos rumos econômicos, não é? No entanto, no neoliberalismo, o Estado ele é um agente do mercado. Portanto, ele é um agente privilegiado, porque ele promove as políticas de Estado e age no mercado. Portanto, ele é como se num jogo de pôquer, ao mesmo tempo, o Estado fosse o dealer e o jogador, ou seja, ele vai dar as cartas que o próprio jogador quer receber. Então, isso é nefasto, isso é de um absurdo inacreditável. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é de como que esse governo, e aí eu vou me deter mais ao caso brasileiro, lida com a pandemia. Veja bem, o presidente brasileiro, assim como o presidente norte-americano, Trump, eles têm promovido a ideia de que não se deva fazer a quarentena, não se deva fazer o resguardo para se proteger da pandemia. Há uns dias atrás correu um vídeo do professor Átila Yamarino, que é um biólogo, é um epidemiologista, e ele diz assim: olha, se as previsões forem as piores possíveis, poderão morrer 500 mil pessoas no Brasil, talvez 1 milhão. Aí a gente vai exagerar e dizer assim, bom, talvez morram 2 milhões de pessoas no Brasil se essa pandemia nos pegar de forma avassaladora. Mas aí eu pergunto para os amigos, ouçam com atenção, por favor, para o governo brasileiro, que diferença faz se morrer 200 mil ou 2 milhões de pessoas? Não há diferença. Esse governo não está preocupado com vidas, esse governo não está preocupado com os direitos das pessoas. Para o governo brasileiro, esse grupo miliciano que governa o Brasil, a morte de 2 milhões de pessoas talvez seja um alívio nas contas públicas, nos gastos com previdência. Esse governo não tem preceitos morais, esse governo não tem compromissos com a humanidade. Esse é o que o professor Vladimir Safatli, da USP, tem chamado de necropoder. É um conceito inspirado no conceito de necropolítica de um nigeriano, um intelectual negro brilhante, chamado Akili Mbembe. Ele chama de necropolítica, inspirado em Foucault, inspirados, por sua vez, em Frantz Fanon. Muito bem, o Safatli tem falado em necropoder, ou seja, o poder da morte. Não só se dispõe sobre a vida das pessoas, mas sobre o poder de decidir quem vai morrer. E esse quem vai morrer é a população carcerária. O professor Marcelo Maiorá, da Unipampa, colega do direito, publicou um artigo, ele compartilhou há pouco, interessantíssimo, sobre como que essa pandemia vai avassalar o sistema prisional brasileiro. Nas comunidades mais pobres, nos cantões brasileiros, essa pandemia vai matar de roldão, como já está matando. Basta que nós vejamos que não há nenhuma conexão entre os casos notificados, as mortes notificadas, e o tanto que a mídia tem mostrado de valões abertos, de valas coletivas enterrando pessoas. É claro que a subnotificação, como a USP já disse, que talvez seja em torno de 12 vezes a relação
a falta de relação, ou seja, estamos subnotificados, estamos morrendo, e o presidente, não contendo-se no próprio discurso, manda que todos vão à rua. Ele próprio, além de irresponsável, ele é um ator ativo desse necropoder. Não está preocupado com as vidas humanas. É assim que esse governo, esse tipo de governo, lida com a pandemia. Não é a vida que lhes interessa, não, com certeza. Guilherme, yo recuerdo haber visto infinidad de veces al presidente Bolsonaro decir, bueno, van a morir unos miles de brasileños, pero ¿qué le vamos a hacer? Así como que quien mata hormigas. Y acá tuvimos una situación también muy jodida, perdonando la expresión popular, ¿no? Yo no digo que tenga la misma intensidad que la tiene en Brasil, pero el director general de salud, el doctor Miguel Asqueta, que sería el director técnico, el encargado de ejecutar las políticas de salud delineadas por el ministerio, dijo también algo muy similar. Se reiniciaron las clases en las escuelas rurales y se reiniciaron las actividades en la industria de la construcción. Y entonces él elaboró una teoría que predomina en varias partes del mundo y que el propio Trump lo ha dicho, de que, bueno, nos vamos a tener que infectar todos y que, bueno, había que comenzar las actividades y que, bueno, entre los trabajadores de la construcción y los niños en las escuelas rurales teníamos que entender que iban a haber infectados. O sea que es la misma línea de razonamiento que haces tú. El Ministerio de Salud determinó quiénes son los primeros a ser infectados y reconoció con la reiniciación de las actividades en la industria de la construcción y con los niños en las escuelas rurales se van a contaminar, pero bueno, es una manera de lograr el famoso achatamiento de la curva, que eso tampoco está demostrado que sea tan así. Essa coisa de como o Estado lida com o que está acontecendo e também dessas mortes serem um alívio para o Estado, ela é muito bem correlacionada com a porcentagem de pessoas infectadas e mortas, dependendo de onde você pega esses dados, né? A gente teve saiu uns dados agora de como dentro dos bairros periféricos há menos contaminados e mais mortos do que nos bairros centrais, onde tem menos contaminados e menos mortes. Sumado a eso, Guilherme en su introducción primera habló del tema del dólar. Acá también hubo un disparo del dólar. Esto fue anunciado en campaña electoral para favorecer al sector agroexportador, lo que significa una rebaja, por cierto, en los salarios. Pero por si fuera poco, un aumento de 10 y tanto % en todas las tarifas públicas. O sea, que en menos de 50 días que lleva este gobierno, ya dejando de lado el drama de la pandemia, ya los trabajadores han perdido capacidad de compra, han visto rebajados sus salarios, la actividad productiva urbana, o sea, que indudablemente que se ve afectada porque el costo de las tarifas, fundamentalmente la energía eléctrica, tiene una incidencia muy fuerte en todas estas actividades, y en medio de la depresión económica, producto también de esta situación. Entonces, el panorama no es nada alentador y se va a acentuar con esta ley de urgente consideración. Yo tengo siempre la esperanza de una gran movilización popular, de una toma de conciencia por parte de la gente de la importancia del papel del Estado y que se pueda frenar algunas cosas. Se está hablando de nuevo la posibilidad de recoger firmas para llegar a un plebiscito. No sé, además esta ley se manejó de forma muy esotérica, muy secreta. O sea, la calle Pou ganó la elección diciendo que tenía un proyecto de ley escondido y no lo iba a conocer. O sea, un 48% de la población le dio un cheque en blanco para ejecutar esto, ¿no? Y todo, política de los medios, todo el tema del odio anti-Frente Amplio, como lo fue anti-PT, anti-Lula, anti los sindicatos. O sea que el panorama es
muy similar. Por supuesto que difieren, nuestro sistema electoral es distinto, yo creo que bastante más avanzado que el brasilero, que no hay diputados que son financiados directamente en forma individual y ellos son dueños de sus votos, pero igual los partidos sabemos que son expresiones de clases sociales. Y tenemos al Partido Nacional, que es el partido de los ruralistas, como dicen ustedes, y tenemos al Partido Colorado y a su líder Talvi, hoy canciller de la República, que ese líder es uruguayo, aunque no está al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, es formado en Chicago como Guedes y defiende exactamente las mismas cosas. Yo he escrito cantidad de veces en mi Facebook, escucho a Guedes, escucho a Talvi, es prácticamente lo mismo y apuestan a lo mismo, ¿no? Como a nossa... Comentaram aqui, a Cláudia do Amaral comentou que ontem no pronunciamento o Bolsonaro disse que algumas vidas valem mais do que as outras, e eu acho que é muito a representação política que a gente tem mesmo. Enquanto ele acha que como presidente da República a vida dele vale mais do que a dos trabalhadores, da mesma forma que acontece dentro do estamento social, em que as vidas das pessoas que têm mais dinheiro valem mais do que as vidas que as pessoas que têm menos dinheiro, né? Fíjate... Pode falar. Não, perdão. Só voltando aqui, Guilherme, quando eu perguntei, né, é porque o Carlos, ele pergunta, então, se esse governo do Bolsonaro, ele vai desatinar, ou se depois dele, dessa estabilidade desse governo Bolsonaro, a gente vai ter uma direita mais moderada. Eu acho que retoma muito da pergunta anterior, que você acha que agora a população brasileira ela vai ter uma nova visão sobre o Estado, ou se você acha que ainda não existe uma organização dentro da classe trabalhadora de repensar o Estado como agente, né? Bom, eu acredito que a gente tenha, ainda estejamos no começo de uma reorganização, uma ideia de reascenso dos movimentos de massa, muito no início. Embora os governos de esquerda ou de centro-esquerda no Brasil tenham promovido alguns avanços na área social, em contrapartida, ela desmobilizou muitos movimentos sociais, sobretudo os movimentos de luta e resistência. Então, essa esquerda se viu bastante desorganizada e bastante não representada. Apenas a representação dentro do Congresso. Só que essa representação dentro do Congresso, ela não mobiliza massas, ela não mobiliza a rua. Então, é possível que ainda levemos algum tempo para atingir um nível que faça volume nas ruas, digamos assim, um movimento mais genuíno de massas nas ruas. Isso ainda está longe. E me parece que a Câmara dos Deputados, na pessoa do Rodrigo Maia, ainda não tenha aberto um processo de impeachment por medo de que a situação fuja ao controle, assim como fugiu ao controle na própria eleição. É óbvio que o atual presidente não estava no projeto da esquerda organizada, digamos assim. O projeto da Globo era outro candidato, era, por exemplo, o Alckmin, o Meirelles, que era um cara do mercado, não é? Mas correu por fora o Bolsonaro e pior era a volta do PT, né? Tanto que o editorial do Estadão foi uma escolha muito difícil, ou seja, entre um moderado, um democrata liberal como o Haddad e um fascista como o Bolsonaro. Não havia escolha difícil, não ser a melhor escolha para o que eles queriam, mas era evidente que tínhamos ali um sujeito racional e um sujeito completamente irracional, homofóbico, racista, enfim, né? E fugiu ao controle. E a Globo, junto com o sistema de poder brasileiro, a classe econômica dominante,
tenta tutelar o Bolsonaro de qualquer forma, mas não consegue. Não consegue porque é um governo caótico, é um governo que depende do caos para se manter vivo. Então, é possível que agora ele seja impedido, talvez não pela via do impedimento. Aliás, eu não paro de ouvir por aí a ideia de que não podemos banalizar o impeachment. Ora, não podemos banalizar o impeachment, tinham que ter dito em 2016, quando impediram a presidenta Dilma sem crime de responsabilidade. Tiveram que inventar um crime de responsabilidade que outros presidentes já tinham feito, que os governadores faziam com frequência, e que jamais alguém será preso novamente pelo mesmo dito, entre aspas, crime de responsabilidade. Fale, Hugo, fale. No, te decía, no solo lo hicieron siempre, continuaron haciendo. El propio Temer, a los pocos días de asumir, lo hizo. Y lo continuaron haciendo, por supuesto, que todos los gobernadores. Pero ayer fue un día para Brasil, pero para la región, porque por lo que decía antes, todo lo de Brasil repercute mucho y en nuestro país y en América Latina toda. Ayer fue un día trágico, ¿no? Dos mafiosos, parecían dos mafiosos cobrándose cuentas uno al otro. Primero la conferencia de prensa de Bolsonaro, del exministro y ex juez Moro, que es responsable del descalabro económico, gran parte de Brasil, de la destrucción de las empresas de ingeniería, de forjar pruebas, todo lo que nosotros sabemos y que no nos vamos a extender acá. Después el presidente, yo sentí vergüenza propia y ajena por lo que fue, como le llaman ustedes, la colectiva del presidente. Las cosas que dijo eran cosas que en un boliche, en un buteco, como dicen ustedes, sería feo. Las cosas que él dijo respecto a su hijo y las relaciones con las mujeres del condominio donde él vive, de su tarjeta corporativa, de que mandó a pagar el calentador de su piscina, pero el tema de la pandemia, que debe ser la preocupación fundamental de todos los gobernantes, a todos los niveles de nuestra América, no estuvo en ningún momento considerado. Además, ningún medio se le ocurrió tampoco plantear ese tema. Y por supuesto que sirvió para la Globo y los demás canales, Estadón, Folha de San Pablo, esa revista de tipo novela, que van sumando capítulos, como la famosa novela de la Globo, el capítulo, ¿qué pasará hoy? A ver, ese tipo de cosas, bueno, generan esa expectativa en el medio de la población, y el tema real del coronavirus no aparece, y eso es preocupante. Y a mí también me preocupa porque nuestras autoridades de Uruguay llevan un control que anuncian datos, pero no consideran la variable de la frontera, como que si la línea divisoria separara físicamente o que el virus reconociera fronteras. Entonces, eso también es de las grandes preocupaciones, ¿no? Yo escuchaba también un técnico, no recuerdo qué nacionalidad, de la Organización Mundial de Salud, que decía que Brasil y Nigeria podían ser, citaba esos dos países, así como tú dijiste, de criminal las cosas que podían suceder, ¿verdad? Y por supuesto que eso nos asusta, nos preocupa, no es sembrar miedo, pero sí tener conocimiento de la realidad. Y yo tengo esa preocupación porque nuestro gobierno no está siguiendo lo que están viviendo ustedes. Entonces, tengo entendido, me corrijan si me equivoco, que en Santana del Livramento hay 14 casos comprobados. Y en Rivera de momento no hay ninguno. O sea, en Rivera Livramento hay 14 casos. ¿Verdad? Porque cruzamos la línea, porque tenemos vínculos familiares, porque tenemos vínculos laborales, santanenses que se trasladan acá, riverenses que se trasladan ahí. Entonces, ¿cómo van a decir que en Rivera no hay un solo caso? Y si hubieran 5 casos en Rivera, son 19 en Livramento. Yo lo interpreto de esa manera. O sea, porque estamos en una ciudad física única. Entonces, son cosas que debemos plantearlas y considerarlas. Y el virus de una favela de San Paulo a Río Grande do Sul es hora. Entonces, es una preocupación real. Eu gostaria de
enfim, retomar só um detalhe sobre a pergunta que eu não me lembro quem fez, eu não lembro do nome, mas a ideia de o que se espera, talvez aqui para frente, uma maior consciência de Estado. Olha, eu diria que eu não acredito, particularmente não acredito. Não acredito pelo seguinte, a gente tem que olhar muito bem por que esses ministros estão caindo, digamos assim. Afinal de contas, por que o Mandetta, o ministro da Saúde, em plena pandemia, fazia do ponto de vista técnico da Organização Mundial da Saúde um trabalho, digamos assim, adequado, coerente, plausível? Ora, o Marcos Coimbra, que é dono do instituto de pesquisa chamado Vox Populi, é um instituto de pesquisa bem conhecido. O Marcos Coimbra tem monitorado os nomes que têm aparecido. É claro que o Mandetta, um deputado do baixo clero, como o Bolsonaro sempre foi, um deputado do baixo clero, que na eleição de 2018 sequer concorreu, é um representante dos planos de saúde privados, por 2 ou 3 meses ele não privatizou o SUS. Se a pandemia tivesse levado mais 2 ou 3 meses, nos pegaria de SUS já privatizado, já sucateado. Teria sido muito mais devastador ainda o efeito da Covid. Pois bem, o Mandetta do programa menos de la eliminação do programa mais médico, verdade? Completamente, foi o responsável lá atrás, antes do Bolsonaro assumir, os cubanos foram embora, sabendo que seria esse protofascista aí, o Mandetta. Acontece que, claro, num hospício onde os loucos comem as próprias fezes, aquele que bebe água da privada parece normal, né? Os outros são muito mais doidos ainda do que aquele ali. Pois bem, o Mandetta, segundo o Marcos Coimbra, da Vox Populi, começou a aparecer nas pesquisas eleitorais na casa dos 2 dígitos, usando os pronunciamentos diários, usando o governo para seu próprio palanque eleitoral. Outro sujeito que aparece nas pesquisas com 2 dígitos é o senhor Sérgio Moro, que sempre apareceu. Por isso também foi eliminado do governo muito tardio. Ora, como a CBN, a Jovem Pan, a grande mídia como um todo, dizendo o ministro Moro foi ingênuo. O ministro Moro não foi ingênuo. Não é o Moro que é cria do Bolsonaro, é o Bolsonaro que é cria do Moro. O Moro é o Moro é o cara que gestou o governo Bolsonaro, prendendo o Lula quando estava em primeiro lugar nas pesquisas. E aqui eu não vou fazer uma defesa do PT, nem dos governos do PT, mas aparecia em primeiro lugar e era preciso estar preso para que um projeto como o Bolsonaro ganhasse. Então, o que vem por aí provavelmente seja alguém, um nome como desses aí, um Mandetta, que é um protofascista, um privatista, o Moro, que é um canalha, o Moro é um canalha e aparece nas pesquisas eleitorais com 2 dígitos. Na última eleição, só mais um cara tinha 2 dígitos, além do candidato do PT e o próprio Bolsonaro, era o Ciro. Agora também aparecem outros sujeitos no cenário político. Então, o que eu espero pela frente é um cenário muito perverso. Ainda vai demorar, talvez, algum tempo, para que a esquerda mais progressista possa produzir um candidato viável e apresentar uma alternativa a esse sistema horrível que a gente está tendo que conviver. Chegaram a perguntar aqui também se você achava que talvez pudesse abrir espaço para o centro, né, depois do governo Bolsonaro. Em questão do Sérgio Moro, ele... Mas o centro, Yasmin, o centro está no poder agora. Eu não sei como é que a bolha bolsonarista vai conseguir criar uma narrativa para o próprio gado, os próprios seguidores aceitar o conluio do governo Bolsonaro com sujeitos como Roberto Jefferson, que foi o delator do Mensalão, um sujeito como o Valdemar da Costa Neto, um canalha condenado pelo escândalo do Mensalão. Eles são, repito o que eu disse no início, o problema do Brasil não é nem a extrema-direita, porque essa é insignificante do ponto de vista eleitoral, nem a extrema-esquerda, que eles dizem, os comunistas. Não, o problema do Brasil é o extremo centro. O centro é o maior extremo político brasileiro. E é com o centro que todo governo tenta se agarrar quando está desmoronando. E agora esse governo está agarrado ao centro, como nunca. Ustedes saben más que yo, pero hay como 28 o 30 partidos que se definen como centro y que integran el Parlamento. Es una disparate. Yo creo que en el mundo no hay cosa igual.
Dizem, geralmente dizem, tem muito partido no Brasil, para que criar mais partido? É oportunismo, claro, porque todos se definem ao centro, e na hora das políticas eles votam com o capital. São todos os centrões, os que são conservadores do ponto de vista cultural e moral e progressistas do ponto de vista econômico. Ora, progressista, isso é uma narrativa falha. Eles são reacionários, querem que o Estado fique enxuto para promover apenas o ganho financeiro dos bancos e dos empresários que sustentam o governo, os Madeiro, os velho da van, enfim, esses sujeitos aí que a gente tem visto aparecer de uma hora para outra. É o Estado mínimo no campo. É o Estado mínimo no campo social e o Estado papai no âmbito econômico, né? Exato. Nunca se falou tanto em keynesianismo como agora. Os keynesianos estão em voga de novo, porque, claro, qualquer mínimo com duas moléculas de neurônio na cabeça, a pessoa consegue se dar conta que é impossível o mercado se autogerir. Ele concentra e explora ao mesmo tempo. Se não tiver, do ponto de vista burguês, o Estado para administrar a barbárie, o mercado se auto-implode. É claro que eu não defendo nenhum, nem o outro. Agora, nunca se viu tanto keynesiano voltar à baila. O Paulo Gala, a Mônica De Bolle já participou de 2 Roda Viva em menos de 6 meses. Os keynesianos, aqueles que dizem que agora é a vez do Estado salvar a economia. Não é a hora do Estado salvar a economia. Para eles é a hora do Estado salvar os bancos. Os pobres foram lastimados pela reforma trabalhista do Temer, foram devastados pela reforma previdenciária do governo Bolsonaro, e agora vem a reforma fiscal e outras reformas. Os pobres nunca estiveram nos planos do governo, apenas tem que produzir a força de trabalho necessária para o capital poder ganhar, porque lá na Europa, no centro, no coração do sistema, a crise também está acontecendo. O David Harvey, que é um intelectual americano, ele é um geógrafo, ele diz que as crises, o capital não soluciona suas crises, o capital terceiriza suas crises. Então, quando tem uma crise no coração do sistema, no coração americano, na Europa Ocidental e no Japão, no centro da Eurásia, o capital terceirizava a crise, fazia a crise descer para a América, para a Ásia, para a Eurásia como um todo. E agora o capital não está conseguindo mais fazer isso. A crise está no coração do sistema, é como diz o Meszaros, o Istvan Meszaros. A crise é cada vez mais estrutural e o capital cada vez não consegue mais resolver as suas crises. Por isso, diz o Meszaros, a solução está para além do capital. Nesse modelo de sociedade, reformar, arrumar, ajeitar, são medidas paliativas, keynesianas. A solução estaria para além do sistema do capital, empresas autogestadas, trabalhadores autogestando sua própria força de trabalho. Aí estaria a solução. Fora disso, a gente vai estar discutindo perfumaria, ao invés de estar discutindo o centro da questão. Guilherme, nosotros acá en Uruguay tenemos una larga tradición y triste de salvataje de bancos, de los gobiernos anteriores, que muchos de esos actores hoy están en el gobierno nuevo, cuando eran personas que pensábamos desaparecidos del escenario político, vuelven. Y ahora vemos esto de Brasil. Acá no lo dudarían en hacer, por supuesto. Vemos esto de Brasil, donde el Estado compra, nosotros acá en el español le decimos carteras incobrables, ustedes le llaman títulos pobres, le compran a los bancos y le dan plata a los bancos. O sea, los bancos le venden a precios sin referencia de empresas que están pasando por problemas, pero tampoco esas empresas tienen acceso al crédito. Y los bancos acolchonan más dinero, suben sus aranceles, sus impuestos, sus tasas de interés. Entonces, lo del ministro Guedes es realmente deplorable, desastroso. Y nosotros acá tenemos a una ministra de Economía y al canciller que están en esa misma línea y que llegado el momento van a ejecutar la misma política.
Porque como te decía, Talvi y Guedes para mí son exactamente lo mismo. Aunque Talvi no es el ministro de Economía, porque fue candidato presidencial y en la coalición se le reservó la... Hoy él pesa muy fuerte, ¿no? Y tiene a uno de sus inmediatos en la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que sería el Ministerio de Planeamiento e Orçamento de ustedes, ¿verdad? Aqui no Brasil a gente também tem uma situação de que até mesmo agora o dono da Latam, dos sócios majoritários da Latam, estava falando que não tem como as empresas aéreas sobreviverem sem o Estado agora, né? Inclusive está tendo várias discussões na Europa sobre uma possível nacionalização dessas empresas, ou pelo menos para passar pela crise, né? Todo mundo sabe que... Uma importante empresa aérea estava leyendo há umas horas. O sea, privatizó significa socializar las pérdidas, ¿no? Porque difícilmente, y en ese tema que hablaba de los bancos, no se le pide casi ninguna contrapartida. En la crisis de 2008, el propio mundo capitalista salvaron los bancos, pero le pusieron condiciones. Como no mandar personal a la calle, como topes de ganancia, todo ese tipo de cosas. Acá no, acá vale todo. Inclusive la no responsabilidad penal, ¿verdad? La no responsabilidad penal en algún negocio que se puede hacer en este asunto, ¿no? De la compra de los títulos pobres, como lo llaman ustedes. O sea, de que hay una cláusula que dice, bueno, no, nadie responde penalmente, eso da lugar a cualquier negociado, ¿verdad? Y sabiendo de quiénes operan en ese sector, mucho más. E é interessante também ver como o Estado trabalha, né, para a burguesia, até mesmo pelo nascimento do Estado, ele vem pela burguesia, né? Tanto que nessa crise de 2008, quem salva os bancos, tudo mais, é o próprio Estado dos Estados Unidos, né, o Estado americano salva os bancos. E aqui no Brasil, a gente, nessa questão da precarização da classe trabalhadora, a gente observa também uma influência da jurisprudência norte-americana aqui no Brasil, dessa coisa do neutro, né, que a gente sabe muito bem que não existe neutralidade. A gente cria, então, esse superjuiz, né, o Moro, que se torna o catalisador, vamos dizer assim, da eleição do Bolsonaro. Vem uma crise, como a gente é um país, nós somos América Latina, né, tá na periferia do sistema internacional. Começa, então, uma crise internacional do petróleo, né, que a gente está vivendo agora, e como que o Brasil lida, então, com essa crise? Colocando nas costas do trabalhador, né, com a flexibilização dos contratos trabalhistas, né, precarizando, então, a nossa CLT, que já é o dar os anéis para não perder os dedos, né, e então a gente tem uma onda de terceirização do trabalho no Brasil, com a Uber, a Rappi e esses outros trabalhos terceirizados que não garantem nenhum direito, e depois disso a gente tem uma pandemia, onde o Estado simplesmente negligencia toda a população, né? Entrando mais nessa questão da nossa crise econômica e como a gente sente essa crise econômica, né? O governo PT, ele deu uma outra solução para a crise, diferentemente do governo Bolsonaro, né? Da retirada dos direitos trabalhistas. Estão perguntando aqui, Guilherme, se você acha que se o Guedes cai. A última faz o quê? Perto de um mês, aproximadamente, um mês atrás, o Bolsonaro deu 15 semanas, ou seja, em torno de 3 meses e pouquinho para o Guedes promover um crescimento econômico plausível, ou seja, um projeto, uma projeção de PIB aceitável. Não está mais no horizonte, acontece que mudou, depois que a pandemia se anunciou no horizonte, anunciar um PIB, enfim, de crescimento seria impossível. Agora, o Paulo Guedes, ele está, digamos assim, escorado na ideia de que a crise é gerada pela pandemia.
E não é isso, a gente sabe que o governo já vinha em crise, uma crise severa, uma crise de falta de crescimento, uma crise de severa desindustrialização, que é anterior mesmo ao governo Bolsonaro e que se agravou depois que o Bolsonaro chegou ao poder. Então a crise brasileira é anterior ao Bolsonaro, mas agrava-se com o governo Bolsonaro. E o Paulo Guedes veio para fazer a rapinagem do sistema financeiro aos direitos trabalhistas. A reforma tributária que está se anunciando não fala em taxar fortunas, grandes fortunas, como em países do coração do sistema, aqui chamam de comunistas, lá é o próprio Estado liberal que taxa, né? Não taxar dividendos, né? O dividendo, para quem não sabe, é quando o dinheiro que a empresa lucrou, ganhou, vai para a conta pessoal do dono da empresa. Isso aqui no Brasil é livre de imposto. Isso é um escândalo. Então, o Paulo Guedes está no Ministério para promover essa rapinagem. A rapinagem e a proteção da classe empresarial burguesa, sobretudo, aquela empresarial parasita, que é subserviente às empresas norte-americanas e multinacionais. Então, se o governo conseguir minimamente manter essa agenda econômica em pé, o Paulo Guedes fica. Agora, claro, inclusive o Paulo Guedes, eu arriscaria dizer que o Paulo Guedes ficaria mesmo no impedimento, não no impeachment, mas no afastamento, eu quis dizer, do Bolsonaro. Talvez num caso de afastamento do Bolsonaro e entrada do Mourão, talvez o próprio Paulo Guedes possa ser mantido. Não sei se seria o caso, mas eu acho que agora enfim, está bastante sem volta o caminho do Bolsonaro. Me parece que o afastamento dele é uma questão de tempo, né? Então, para encerrar aqui, já estamos 1 hora. Vamos fazer as falar alguma coisa ali? No, yo siempre quería agregar algo que va en la misma línea de tu razonamiento. Yo sigo con mucha atención lo de Brasil, porque podemos prever de que en poco tiempo nos llega. En poco tiempo nos llega. El otro día yo escuchaba un informe falso donde dice que aumentó el número de empleos o viceversa, que disminuyó el desempleo. Eso es una tremenda mentira. Eso es producto de la informalidad, de la organización. ¿Cómo puede aumentar el empleo en un país donde su actividad industrial está en baja? Y lo único que hace es importar productos primarios. El agronegocio es prácticamente hoy la actividad económica central de Brasil. Entonces, un país con una industria en decadencia, no puede generar empleos de calidad. Es la industria es la actividad industrial la que genera empleos de calidad, es la que permite a su vez organizar a los trabajadores, es una correa de transmisión también para el proceso educativo, técnico, tecnológico, en fin. Entonces, y eso lo dicen así, como lo dicen ustedes, con tal cara de pavo, o sea, lo dicen y lo presentan como un logro del gobierno Bolsonaro, de que la gente que anda en la bicicleta, en la moto, entregando una pizza, entregando un remedio en la farmacia, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando los dueños de esos aplicativos ganan millones y millones y millones por día, y esa pobre gente trabajando, arriesgando su vida en la calle, sin beneficios sociales, sin seguro, y a eso lo consideran trabajo, y con eso consideran que el desempleo disminuyó. Y nosotros vamos en esa misma línea política y económica. Entonces, eso realmente es grave, es preocupante, y la gente no lo entiende. Yo digo, defensora del gobierno Bolsonaro, y nos dicen, no, el desempleo disminuyó, no. Es una barbaridad eso es una mentira rotunda, y tenemos que tener la capacidad de explicarle eso a la gente, ¿no? Y acá vamos en la misma dirección, un gobierno que apuntala a la actividad primaria y no al desarrollo tecnológico científico, como de alguna manera los 3 gobiernos anteriores del Frente Amplio y 15 gobiernos lo intentaron hacer. Interrumpí, quería hacer esa acotación porque realmente no. es tal.
Só queria falar que a gente está no nosso tempo e para fazer as considerações finais, para a gente encerrar, então, se o Hugo quiser começar. Bueno, en primer término que fue un placer hablar con ustedes, con gente mucho más calificada que yo en términos de formación, información, y este programa es fundamental que el desarrollo del mismo, ¿no? Es un medio alternativo, ojalá pudiéramos llegar a miles de riverenses, santarenses y extender el radio de acción de esta frontera, porque por lo menos intentamos, muy modestamente, ¿no es cierto?, con recursos materiales limitados y qué sé yo, dar otra versión, dar una versión diferente a lo que dan los grandes medios. También hay algo que yo quiero reivindicar acá, que creo que hemos perdido en las izquierdas de la región. Aclaro que yo no hago parte de ningún sector político, lo que yo hablo es a título muy, muy personal. De ningún sector político dentro del Frente Amplio, claro que soy adherente y votante del Frente Amplio, que es la izquierda de Uruguay, pero creo que nos falta estudio, nos falta análisis de la realidad socioeconómica de la región. ¿Por qué suceden las cosas? Yo que soy mayor, bastante mayor que ustedes, en la década del 80, cuando comenzó el proceso de reapertura democrática, era inconcebible ser de izquierda y no ser estudioso. Y eso yo creo que es uno de los grandes pecados. Creo que, yo no sé si fue Frei Beto o Leonardo Bosch que dijo eso, el gran pecado de las izquierdas en América Latina, no haber hecho una pedagogía política, no haber educado a las masas y apenas se les mejoró en materia de consumo, ¿no? Y para mí esto es algo fundamental, y yo creo que este programa contribuye mucho a esto, ¿no? Yo he visto acá, y sumo a ello a Guillermo, panelistas de gran nivel, ¿no? Y tenemos la suerte, el Libramento, de tener un grupo, un núcleo universitario importante que ha permitido llegar a la frontera gente de ese nivel académico que nos pueden aportar muchas cosas. Pero el estudio de la militancia de izquierda, la discusión alterna, lo que antes llamábamos la lucha ideológica, debe ser una constante. Mientras no lleguemos a eso, vamos a estar en la situación que dice Guillermo, de difícil de reorganizar las fuerzas populares, de poner a la gente en la calle, etcétera. Exato, e, bom, gostaria de agradecer o convite, né, debater, o prazer de debater com o Hugo, enfim, trazer o panorama uruguaio, porque o cenário deles é o mesmo cenário nosso, quando as coisas vão em ondas aqui e ajá, exatamente, né, quando acontece de um lado, no outro é uma questão de tempo e pode acontecer também. Agradeço ao Yasmin, agradeço a Débora pelo convite, agradeço ao Eliezer também, que sempre está me mandando os links e me mantendo a par de tudo que está acontecendo. E convidar todos à resistência, ao fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro é essencial. Ah, mas sai Bolsonaro e fica o Mourão, que pode ser pior. Não interessa, é pior, mas é mais instável. É pior, mas é mais crítico. É pior, mas não teve o voto diretamente a ele. Então, o fora Bolsonaro é uma necessidade. Tirar esse governo o quanto antes, para tentar o reascenso, enfim, dos trabalhadores e, enfim, um melhor lugar das garantias sociais que nos foram tomadas. É isso, muito obrigado pelo convite. Bom, muito obrigado também. Bom, só para fechar, eu gostaria de falar também que com essa onda de precarização do trabalho, eu acho que é um trabalho muito importante, então, tomando essa posição para mim, assim, é muito importante que eu tome essa responsabilidade e que toda a juventude, que todo mundo que tenha consciência de classe ajude, então, nessa organização dessa classe trabalhadora que agora vem com essa terceirização do trabalho, com trabalhos que são novos, que são a prestação de serviços novos, que não tem história de luta, e que a gente possa, então, construir essa nova história de luta, de sindicalização, de organização desses serviços que estão sendo prestados como Rappi, Uber, para que não tenha tamanha precarização, que essas pessoas não fiquem à mercê desses aplicativos que, como o Hugo bem disse, ganham milhões, enquanto eles ficam totalmente sem o que fazer.
Só queria trazer, então, esse chamado, assim, de organização, de luta, para que a gente seja, de fato, uma resistência, sabe? Que a gente não fique só conversando entre nós, mas que a gente possa, então, levar esse tipo de debate para a maior quantidade de pessoas possível. Então, muito obrigada, Guilherme, muito obrigado, Hugo, muito obrigada, Débora, também. E muito obrigada também a todo mundo que participou, que assistiu, que contribuiu, tá bom? Então tá. Tchau, tchau. Un saludo a Débora, que es la que hace posible el programa desde su trabajo, ¿no? Sim, que a gente continue bastante sim, com esse trabalho, que é bem interessante esse programa. Sim, muito Obrigada. Sim, tchau, tchau.